Abra aí, Efésios capítulo 6. Vamos entender o porquê da armadura. Essa armadura que é espiritual. Logo você entende que o apóstolo, ele fala da necessidade dessa armadura a fim de defender a nossa fé, defender a nossa salvação. Então, no versículo 11, ou melhor, no versículo 10, capítulo 6, versículo 10, ele fala assim: no demais, o que diz aí? Ele diz: fortalecei-vos, fortalecei-vos. Quando a pessoa ela não se fortalece espiritualmente, como ela fica? Ela fica fraca. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a necessidade da pessoa que caminha com Deus, porque, entenda, Paulo aqui, ele não estava falando com incrédulos, ele não estava falando com aqueles que viviam na prática de pecados, os não arrependidos, os não batizados. Aqui ele está falando com a igreja. No caso, ele estava falando com a igreja de Éfeso, os cristãos da igreja de Éfeso. Então ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, é nossa responsabilidade buscar esse fortalecimento. Esse fortalecimento não vai acontecer de maneira automática, de maneira natural. E eu não posso, em hipótese alguma, atribuir a outra pessoa a necessidade que eu tenho de me fortalecer. Estou sendo claro, sim ou não? Ou seja, eu não posso depender de minha esposa para que eu seja forte espiritualmente. Eu não posso dizer assim para minha esposa: jejua por mim, faz vigílias por mim, esperando que o jejum dela, a vigília de oração dela, a meditação que ela faz na palavra de Deus, vai me trazer fortalecimento espiritual. É responsabilidade minha. O Espírito Santo, através do apóstolo, ele diz: fortalecei-vos. É o mesmo que ele dizer: Fernando, você tem que se fortalecer. Se você não se fortalecer, você vai ficar fraco. Espiritualmente você vai ficar fraco. E como é que nós vemos que uma pessoa está fraca espiritualmente? É simples. Por exemplo, quando a pessoa ela é muito, mas muito sentimental, essa pessoa é fraca espiritualmente. Sensível,
é fraca espiritualmente. Sabe aquela pessoa que qualquer coisinha ela diz assim, magoei? Quem conhece alguém assim? Não conhece, não? De repente você é assim. Qualquer coisinha, magoei. Você tem até que ter cuidado para falar com ela. Cuidado. Porque ela é uma pessoa muito sensível. É fraca espiritualmente. A pessoa fraca espiritualmente é aquela pessoa cheia de dúvidas. É aquela pessoa inconstante. Ela passa um mês sem pecar. Aí, de repente, ela peca. Ela está até comemorando. Poxa, olha, eu estou conseguindo resistir à pornografia. Um mês. Aí, terminou o mês de janeiro, ela cai na pornografia de novo. Fraca. E por que eu estou fazendo essa observação? Porque você que está fraco espiritualmente, você nessa condição, você é um alvo fácil para o diabo. Nós temos na Bíblia o exemplo de Sansão. Como era Sansão? Um homem forte, fisicamente forte, porque o Espírito de Deus era com ele. E ele tinha o Espírito de Deus, ele era forte, muito sábio, porque ele tinha um voto com Deus. Com aquela força, com aquela sabedoria que ele tinha, dada por Deus, ele subjugava os seus inimigos, ele vencia seus inimigos. Mas o que o inimigo fez? O inimigo contratou uma mulher, sabendo que a fraqueza dele era o quê? Qual era a fraqueza dele? Mulher. Inclusive, fazendo aqui uma nota, todos nós temos uma fraqueza. Eu tenho, você tem, mamãe tem, papai tem, vovó tem, o bispo A, B ou C tem, o pastor A, B ou C tem. Todos têm uma fraqueza. E não se engane, o diabo conhece muito bem as nossas fraquezas. Ele sabe o que tira você do sério. Ele sabe o que te entristece. Ele sabe o que vai lhe atrair. A fraqueza. Ele conhece a sua fraqueza. A fraqueza de Sansão era inclinação para as mulheres. Uma das fraquezas dele. O inimigo, sabendo disso, contratou uma mulher chamada Dalila. E eu fico aqui imaginando como era essa mulher. Eu pergunto a você, ela era feia? Ela era desdentada? Hein, pessoal? Não. Certamente era uma top model. Era aquela que enchia os olhos de qualquer homem. Mexia. Então Sansão se afeiçoou com ela e diz a Bíblia que ela foi trabalhando, usada pelos inimigos, ela foi trabalhando para descobrir o segredo da força de Sansão. Então ela perguntava para Sansão: Sansão, me diga, com que nós podemos te amarrar e você então se tornar como qualquer outro homem? Aí Sansão, num primeiro instante, numa primeira investida dela,
não revelou a verdade, enganou ela. Aí ela disse: poxa, Sansão, é assim que você me ama? Me diga. Aí Sansão, numa segunda investida dela, enganou ela de novo. Mas ela foi insistindo 3 vezes, 4 vezes, até que Sansão falou para ela: olha, eu tenho um voto com Deus. Eu sou nazireu. E um dos votos do nazireu era não cortar o seu cabelo. Mas bispo, por quê, hein? Eu não vou falar sobre isso agora, mas era não cortar o seu cabelo. Então ela fez Sansão dormir. Olha como é o diabo, né? Olha como é o diabo. Ela fez Sansão dormir no seu colo e ela então cortou as tranças de Sansão. O Espírito do Senhor se afastou de Sansão, não porque cortou o cabelo, mas porque Sansão quebrou o que, gente? Um voto. Sansão ficou fraco. Vieram os inimigos conseguiram dominar Sansão, conseguiram subjugar Sansão. Eles colocaram Sansão para fazer o serviço, o trabalho de um animal, furaram os olhos de Sansão. Ou seja, é isso que o diabo quer fazer. Ele sabe que se você for fraco, ele vai poder então investir contra a sua alma. Mas se você for forte, ele então não terá êxito. Ao invés de você ser vencido, você vai vencê-lo. Então o apóstolo ele fala, vamos lá. No demais, irmãos meus, o que ele diz? Então, peraí. Você pode esperar que outro faça o que você tem que fazer? Quem tem que se fortalecer? Isso é individual, cada um tem que se fortalecer. Eu me fortaleço, minha esposa se fortalece. A salvação é individual. O permanecer de pé é algo individual. E desculpa, você tem que se libertar, sabe, desse costume. Qual o costume, bispo? O costume de ficar, sabe, se apoiando em outros. Você tem que praticar a sua fé, você tem que ter a sua própria fé. Poxa vida, se Deus é com o pastor, Deus pode ser com você também, ou não é verdade? E aí eu pergunto, e se fecharem todas as igrejas universal? E se fecharem todas as demais igrejas? O que vai ser de você? Você tem que ter a sua própria fé. Você tem que se fortalecer. Aí ele diz assim, no versículo 11, aí ele fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Espera um pouquinho. Você tem que se revestir não apenas de uma parte da armadura, você tem que se revestir de toda a armadura. Toda a armadura. Para que possais estar como, gente? Sem a armadura você não fica firme. Não fica firme. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem, gente? Do diabo. Olha, só nesses 2 versículos, quantas coisas estão sendo aqui reveladas. Aqui revela que o diabo ele arma cilada. E será que você não está caindo nas ciladas? Será que você não está, sabe, vivendo de maneira ingênua, pensando que tudo está bem,
quando na verdade não está? Pense. Cuidado. É o que o apóstolo está falando. Tenha cuidado. O diabo, ele arma ciladas. Não se esqueça, ele foi um anjo. Ele conhece a palavra de Deus melhor do que qualquer um de nós. Ele sabe como Deus é melhor do que qualquer um de nós. Porque ele esteve no lugar santo, ele esteve no céu. Então não o trate de qualquer maneira. Não subestime a maneira como o diabo lhe trabalha. Eu sempre ouvi, desde quando me converti, eu sempre ouvi, o diabo ele não tem pressa. O diabo não tem pressa. O diabo ele vai trabalhando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Aí a pessoa pensa assim, não, o diabo está amarrado. Aí bate o pé no chão assim, ó. Tá amarrado. Se bater o pé no chão, amarrasse o diabo, eu viveria batendo. Isso aqui é besteira. Besteira. Ou então, tem até a música, né, Irã? E o diabo está amarrado. Tem gente que canta, faz assim, pensa que está amarrando. Está nada. Então não subestime. Não subestime. Aí Paulo ele começa a falar sobre a armadura, né? Aí ele começa a falar. Aí ele fala, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra quem? Os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Inclusive, deixa eu pontuar uma coisa aqui importante. Às vezes você tem um problema no casamento, às vezes tem um problema com o filho, às vezes tem um problema financeiro, às vezes você tem um problema de saúde, às vezes você tem um problema, entre os seus parentes, um problema de herança, enfim, os problemas que se levantam contra você, cuidado, porque é aí que ele vai tentar tirar proveito, visando tocar na sua alma. Na sua alma. Então não deixe que problema no casamento, problema com o filho, problema de saúde, problema financeiro, dívida, não deixe que injustiça, mentira, nada venha impedir você permanecer com Deus. Porque a sua luta não é contra a carne e sangue, é contra o diabo. Amém? Aí ele fala, vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele diz, estai, pois, como pessoal? Firmes, cingindo-vos, ou melhor, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com quê? Com a verdade. Olha só, a primeira parte da armadura qual é? A verdade. Não é interessante isso? Não é interessante? Você sabe que o que sustenta um casamento é a verdade. O que sustenta uma sociedade é o quê? É a verdade. O que sustenta uma aliança é a verdade. Pode haver amor. Ah, eu te amo. Você também me ama. Porém, se houver mentira, o oposto da verdade, haverá desconfiança. E não há como haver relacionamento
Não há como essa aliança ela prosperar. Então Paulo fala: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Aí, quem tem aquela Bíblia com os comentários do Bispo Macedo? Quem tem? Então vai lá, vamos lá no comentário, olha embaixo aí no comentário, olha aí, tá aí? Você viu o comentário? Vamos colocar também no telão. Diz assim, olha, comentários do Bispo em Efésios capítulo 6, versículo 14, diz assim: o cinturão era usado pelos soldados para quê? Para proteger a parte inferior do abdômen e prender sua túnica. Além disso, servia para segurar a sua espada. Vamos lá. Ao se cingir com o cinturão, o soldado se preparava para a guerra. Da mesma forma, ao nos cingirmos com a verdade, que é a palavra de quem? Então a verdade é a palavra de Deus, nos preparamos espiritualmente para o combate contra o mal. Com a verdade envolvendo o nosso ser, estamos protegidos, firmes e aptos para enfrentar Satanás e os seus anjos. Diante disso, quando firmamos nosso caráter, nossos pensamentos e nossas decisões sobre a vontade de Deus, revelada nas Escrituras, temos solidez e confiança para vencer todas as lutas nesse mundo. Amém, pessoal? Então, em resumo, nós entendemos o seguinte: não há como você lutar contra o diabo usando as armas do diabo. Jesus, ele disse assim: eu sou a verdade. Ele não disse eu falo a verdade, ele disse eu sou a verdade. É mais forte do que dizer eu falo a verdade. Ele disse eu sou a própria verdade. Logo, aquele que quer andar com ele tem que falar a verdade. Aquele que quer andar com ele tem que viver na verdade. Aquele que quer andar com ele tem que praticar a verdade e não a mentira. No livro de João, coloca aí por favor, você pode anotar na sua Bíblia, no capítulo 8, versículo 44. Coloca aí. Olha como isso é forte. Jesus, ele estava falando com os religiosos daquela época. Jesus, ele disse assim, olha, vós tende por pai quem? Ao diabo. Jesus era dócil, né, no falar? Era ou não era, pessoal? Muito dócil, né? Sim ou não? Deixa eu fortalecer isso. Olhe para mim. Jesus, ele estava falando com os religiosos e Jesus estava falando assim: o meu Pai que está nos céus. Aí os religiosos falaram assim: nós temos como pai Abraão. Aí Jesus falou assim para eles: não, o pai de vocês, Jesus disse, é o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai, quer dizer, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou no quê? Na verdade. Porque não há verdade nele.
Então eu fico aqui pensando, o mesmo acontece com muitas pessoas não se firmam na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não se firmam na verdade. Ou seja, não se entregam a essa verdade. Não se sujeitam a essa verdade. Não se submetem a essa verdade, a palavra. E Deus é a palavra é Deus. A palavra é tão forte, mas tão forte, que Jesus falou assim: quem me ama guarda a minha palavra, e eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. Vamos tirar desse texto a palavra. Ou seja, Jesus não disse assim: olha, quem me ama, eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. Não. Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. Então tem pessoas que não se firmam na verdade. Tem pessoas como o diabo. Jesus disse, porque não há verdade nele. Tem pessoas que nela não há verdade, não há sinceridade, não há verdade. De 100 palavras que ela fala, 90 são palavras enganosas, mentirosas. Há pessoas que, sem se dar conta, ela se apresenta diante de Deus com falsidade. E eu não falo no intuito de ofender, eu falo no intuito de despertar você, de ajudar você. Mas sem ela se dar conta, ela falta com a verdade, porque ela chega na igreja e diz assim: ah, Senhor, eu te amo, o Senhor é meu tudo. Na igreja ela faz isso. Na igreja ela se apresenta assim, mas quando ela sai da igreja, o comportamento dela mostra o contrário. Ela está faltando com a verdade. Nela não há verdade, ela não se firma na verdade. Jesus disse: porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, o que diz aí? Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai de quem, pessoal? Pai da mentira. Então, se o diabo é o pai da mentira, quem mente é filho de quem? Oxe, pense. Por um lado, Jesus disse: eu sou a verdade. E por outro lado, a palavra diz que o pai da mentira é o diabo. Nele não há verdade, ele não se firmou na verdade. E há pessoas que querem vencer essa luta espiritual com a mentira. Ou seja, ela quer vencer o diabo usando das armas do diabo. E vem cá, você acha que o diabo sabe ou não sabe quem é quem? Sabe ou não sabe? Ele sabe. E sabe bem. Muito bem. Eu sempre dou um conselho para as mulheres que têm problema de desconfiança com o marido. Eu sempre dou esse conselho. Eu falo assim: mulher, você confia em Deus? Confio, bispo. Então, mulher, chega para o teu marido e fala assim: ó, meu bem, a partir de hoje eu não vou perguntar mais nada para você. A partir de hoje
eu não vou ficar mais, sabe, investigando a sua vida. Sabe por quê? Porque eu pedi para Deus te investigar. E eu falei para ele assim: Senhor, se ele está fazendo algo de errado, castiga ele. Castiga ele. Tá bom, meu bem? Dá um beijo aqui. Te amo. Te amo. E a partir disso, deixa. Dá esse recado para ele, deixa. Porque Deus vê, o diabo também vê quem é quem. Quando você está cingido com a verdade, você tem força, você tem garantia. Quando você está cingido da verdade, você tem coragem de encarar o diabo e falar para ele assim: sai da minha vida. Minha vida não te pertence, o meu território, no meu território você não pode ficar. Mas quando você não está cingido com a verdade, você está na mentira, você tem até medo de falar dessa forma com ele. Sim ou não? Quando você está cingido com a verdade te faz forte. Amém, pessoal? Você tem autoridade. Mas se você está com a mentira, que autoridade você tem? No livro de Provérbios, no capítulo 23, coloca aí, versículo 23. Provérbios 23, 23. Fala assim, olha. Compra o quê? Espera aí, pessoal, espera aí. Compra a verdade. Significa que você não vai ter a verdade de graça. Você tem que comprar a verdade. Qual o significado, o sentido figurado de comprar a verdade? O sentido figurado é o seguinte: você tem que se esforçar, você tem que se sacrificar para você ter a verdade. Amém, pessoal? Você tem que se esforçar. Por exemplo, todo dia, eu amanheço o meu dia, eu levanto cedo, antes de todas as minhas tarefas. Eu levanto, eu já falei isso aqui, eu faço minha oração, porque Deus é prioridade. Nem beijo minha esposa quando levanto. Não brinco com o meu cachorrinho, o Kiko, já falei do Kiko. Não brinco nem com o meu cachorrinho que eu amo. Eu vou para o meu canto, eu vou para o meu esconderijo, eu chamo meu esconderijo, meu refúgio, meu cantinho com Deus. Aí eu ali oro, depois eu pego a Bíblia, eu me esforço. Eu gostaria de dormir até mais tarde, mas eu fico ali lendo eu estou comprando a verdade, eu estou me esforçando, eu estou me sacrificando. Amém, pessoal? Eu valorizo a verdade. Às vezes o pecado chama, às vezes a tentação vem, mas não, eu me sacrifico pela verdade. Eu troco o prazer pela verdade. Eu preciso da verdade. Eu preciso viver a verdade, eu preciso andar na verdade. Não sei se eu estou sendo claro com você. Está aqui, compra a verdade e não a vendas. Quer dizer, não troca ela por nada, não. Não troca a verdade pelos prazeres dessa vida. Não troque a verdade por amizade. Não troque a verdade por namorada, por namorado, por marido, por esposa. Não troque a verdade por dinheiro. A verdade está acima de tudo. Compra a verdade, não a vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Aí eu estava meditando e resolvi colocar no telão, e coloca aí, por favor, como vencer o diabo, né? O que fazer para vencer o diabo, para a gente terminar. Bom, primeiro, temos que encher nossa mente com o quê, pessoal? Com a verdade. Eu estava pensando em tudo isso que estou falando aqui,
Aí eu pensei, eu tenho que encher a minha mente com a verdade. Então todo conteúdo mentiroso que está na internet, na televisão. E qual é o conteúdo mentiroso que está na internet, na televisão? Por exemplo, o homem trair a esposa, trocar a esposa que já está com uma idade avançada por uma mais nova. Isso é uma mentira. Isso passa aquela imagem de que a felicidade está aí. Mentira! Mentira! A felicidade está em você permanecer no seu casamento. Se ele não está bom, é porque você não tem feito a terapia do amor. Vem amanhã que vai ficar bom. Se ele não está bom, a solução não é você trocar o marido, trocar a esposa. Isso é mentira. Isso é conteúdo mentiroso. Então eu tenho que me encher do quê, pessoal? Elimina todo o conteúdo de mentira. Não fica ouvindo mentira. Não fique ouvindo, não fique assistindo coisas mentirosas. Não alimente isso. Cuidado com quem você ouve na internet. Tem muita gente falando besteira. Besteira. Cuidado com aqueles que ficam falando de maneira que aguça em você, sabe, desejo de ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Não sou contra você ganhar dinheiro. Deus não é contra a prosperidade. Mas cuidado com a intenção daquele que está falando. Compreenderam ou não? Se encher da verdade. Temos que encher a nossa mente com a verdade. Segundo, temos que dominar o que, gente? Dominar a verdade. Dominar é viver. Dominar é você, sabe, se submeter a essa verdade, a verdade de Deus. É você se sujeitar. Deu para entender ou não? Dominar é você falar. Também é você falar. Deixa eu ser mais claro. O médico, o bom médico, ele lê um exame e ele olha para o paciente e fala assim: é isso, 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 isso. Quer dizer, ele domina o conhecimento que ele tem da ciência. Então ele aprendeu e ele então domina o que ele aprendeu, ele fala. Muitos ouvem a verdade quando vêm na igreja, mas não fala a verdade. Às vezes não fala porque tem vergonha, às vezes não fala porque tem, medo de errar. Deixa eu ser mais claro, mais claro. Se eu vejo algo que está em desacordo com a palavra de Deus, eu falo assim: errado. Eu não grito, eu não brigo, mas eu tenho direito de dar minha opinião, ou não tenho? Sim ou não? Então eu falo a verdade. Então você não pode apenas se encher da verdade, você tem que aprender a dominar a verdade. Jesus dominava a verdade. Jesus lá no deserto, o diabo apareceu para ele com propostas, ou não foi? Transforma as pedras em pães. Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? Atira-te lá embaixo, não tentarás o seu teu Deus. Se curva diante de mim que eu te darei toda a glória desse mundo. Está escrito: somente ao Senhor nosso Deus adorarás e somente a Ele dará culto. Dominava a verdade. Você tem que se encher da verdade, e a verdade tem que estar na sua boca. Você tem que falar a verdade. Amém, pessoal? Então, primeiro, coloca aí o primeiro. Primeiro, como vencer o diabo? Estamos falando como você vencer. Você tem que encher a sua mente com o quê? Segundo,
Você tem que dominar a verdade. Aí o terceiro é o mais forte, no meu ver. A verdade tem que nos dominar. Quer dizer, a verdade tem que orientar a nossa vida, tem que reger a nossa vida, tem que governar a nossa vida. A verdade, ela tem que, sabe, influenciar você em tudo, em tudo. Ela tem que te dominar. A verdade. Aqui, ó. Ela tem que te dominar. Além de você dominar a verdade, ela tem que te dominar. Aí, não tem como o diabo encontrar brecha, encontrar espaço na sua vida. Amém, pessoal?